Meus queridos irmãos e irmãs, se nos reunimos nesta quinta-feira, começamos bem hoje com o nosso ofício divino, momento de oração. Depois tivemos a partilha, o café comunitário, o café partilhado. Depois o dia de correria, organizando algumas coisas. Tivemos agora a carreata e agora o momento mais alto, que é a celebração da Santa Missa. E nós rejubilamos de alegria no Senhor, pela sua infinita bondade para conosco, nos acompanhando, nos orientando, nos abençoando. Agradecemos também todas as pessoas de boa vontade que vieram e se comprometem para que de fato esse festejo de 2023 aconteça. Para que de fato esse festejo aconteça, muitas pessoas se colocaram inteiramente à disposição. É uma vez por ano que a gente se reúne assim para celebrar a festa do padroeiro. E nós agradecemos a boa vontade de vocês. Agradecemos, vocês são Muito bem, que são os convidados desta noite, nesta primeira noite do festejo, né? Comunidade Guadalupe, Apostolado da Oração, Polícia Militar, Polícia Civil, Unidade Prisional de Ressocialização de Zedoc e Guarda Municipal. Parabéns por ter vindo, recebeu o nosso convite. Estamos aqui sempre de portas abertas a acolher a todos com muito carinho. Que Deus os abençoe nesta missão. Todos nós somos escolhidos como a temática desse festejo. Quem lembra? Qual é o tema do nosso festejo? O tema: com Santo Antônio, vivamos nossa vocação com coração ardente e pés a caminho. Vamos repetir? Com Santo Antônio, vivamos nossa vocação com coração ardente e pés a caminho. Foi um tema tirado sobre o ano vocacional que nós estamos vivenciando, né? Então, com coração ardente, como Santo Antônio, nós recebemos esse chamado de Deus, a vocação, e a vocação é dom de Deus, não é para a gente mesmo, é para os outros. A nossa vocação tem um verdadeiro sentido, é dom de Deus, quando ela é colocada a serviço dos outros, né? A gente não vive para nós mesmos, a gente vive para os outros. Então, parabéns pela vocação, pela missão que Deus dá a cada um de nós. Primeiro, escolheu Santo Antônio e concedeu ele tantas graças necessárias que ele viveu, que hoje nos estimula com seu testemunho bem vivido nesta terra. Que a gente se esforce cada dia para viver a nossa vocação, esse chamado de Deus, com os pés no chão, com os pés no chão, firmado em Deus, nesse compromisso de seguir nosso Senhor Jesus Cristo com o coração ardente e o pé a caminho, sempre caminhando, sempre servindo. A palavra de Deus que estimulou Santo Antônio também nos estimula. O que foi escrito, que Jesus ensinou em toda a sua vida, é para que a gente possa vivê-la cada dia de nossas vidas. Eu tenho certeza, se a nossa vida vivida, pautada, iluminada pela palavra de Deus, nós vamos ser uma pessoa feliz, vamos viver bem a nossa vocação, assim como Santo Antônio, que viveu a sua vocação na santidade a serviço das pessoas. É tão bom quando a gente faz coisas boas, né? A gente é lembrado. Anos passados, a gente celebrou 800 anos de Santo Antônio. Foi festa bonita. Eu lembro, eu ainda estava ainda no seminário, quando chegou essa relíquia de Santo Antônio, né? A língua de Santo Antônio que ainda está intacta. Eu tive a graça de olhar, fui no santuário em Pádua, na Itália, está lá. E veio, por ocasião dos 800 anos, veio a garganta de Santo Antônio com a língua, está intacta dentro do relicário. Está lá, os restos mortais de Santo Antônio.
um santo muito querido, muito amado. Não estamos aqui porque ele era um jovem, bonito, robusto, não para adorá-lo, mas para viver aquilo que ele viveu. Mas o que? Ele viveu por si mesmo? Não, foi graça de Deus, foi graça de Deus. Ele conheceu a Deus, conheceu o nosso Senhor Jesus Cristo através do Evangelho, através da palavra. Isso estimulou Santo Antônio a viver a sua vocação e viver para Deus. Por isso que nós lembramos, nós queremos bem, nós pedimos a sua intercessão, porque ele já está junto de Deus, né? Está junto de Deus. Na primeira leitura que nós ouvimos do livro do Eclesiástico, olha, o sol brilhante contempla todas as coisas e a obra do Senhor está cheia de sua glória. Os santos do Senhor não são capazes de descrever todas as suas maravilhas. O Senhor Todo-Poderoso os confirmou para que tudo continuasse firme para a sua glória. Então os santos não são capazes de descrever todas as maravilhas do Senhor, assim como nós. São coisas perfeitas, coisas bonitas que Deus realiza, como Ele realiza na nossa vida, nem os santos foram capazes de descrever, porque são numerosas as maravilhas, as virtudes, as coisas boas que o Senhor fez e continua fazendo no meio de nós, para cada um de nós. O Evangelho de hoje fala de um jovem chamado... Como era o nome do jovem? Jesus saiu de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, além de cego era mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus o Nazareno estava passando, começou a gritar. E quando ele começou a gritar, incomodou também várias pessoas, né? Queriam impedir que ele se aproximasse de Jesus. Eu digo, é um jovem muito corajoso. É muito corajoso. Quando a gente está necessitados, somos necessitados de alguma coisa, a gente corre e enfrenta qualquer coisa, não é? A gente não corre com medo, não. Vocês correm com medo? A gente tem que enfrentar, não é? A gente não corre com medo. Mas a gente tem uma coragem muito grande que vem de Deus. Quando nós necessitamos, faça ideia daquela criatura. Ela necessitava ser acolhida. Ela necessitava de enxergar. Estava lá à beira, à margem. Precisava que alguém o reconhecesse, que alguém o chamasse para o meio, que alguém lhe concedesse a dignidade. E ele vai ao encontro de alguém muito especial, alguém que pode fazer algo extraordinário para ele. E ele implora, e Jesus começa a interpelar. Quando ouviu dizer que Jesus o Nazareno estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas ele gritava ainda mais forte: filho de Davi, tende piedade de mim. Então Jesus parou, chamou-o e perguntou, e disse: coragem, levanta-te. E o cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Olha que coisa bonita. Deu um pulo, deixou tudo que tinha, o medo, a incerteza, e vai ao encontro daquele que pode fazer coisas extraordinárias. Ele gritou, clamou, pediu, suplicou. E como eu sempre falo, qual é a palavra que o padre sempre diz? Que Jesus é o homem, como é, irmã de Gé? O homem da sensibilidade. Jesus é o homem da sensibilidade. Jesus que conhece cada criatura, conhece os nossos sofrimentos, as nossas mazelas, as nossas tristezas, as nossas alegrias. E ele vai ao encontro daquele homem, chama, sai da beira do caminho, vai para o caminho, quer dizer, chama,
para o seio, para o centro, para resgate da dignidade daquela criatura, da alegria, aquele sofrimento, aquela cegueira, agora vai acabar. É uma nova vida, é uma experiência nova com Jesus. E ele fica curado. E Jesus vê naquele homem um homem de muita fé. Um homem de muita fé. E o cego respondeu: mestre, que eu veja. E Jesus: vai, a tua fé te curou. E no mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Meus amados, não vamos ter atitude nem do fariseu, nem do sacerdote, mas vamos ter a atitude do samaritano. Aquele homem foi curado como aqueles leprosos também. Eram 10, 9 foram curados, só um que voltou para agradecer. E aquele homem, depois daquela cura, depois daquela libertação que aconteceu na sua vida, aquele homem teve uma experiência bonita, uma experiência nova. Conhecendo Jesus, o que ele faz? Ele segue Jesus. Olha que coisa bonita. Conhecer Jesus é uma adesão ao seu seguimento. Quantas e quantas vezes também, como o livro do Eclesiástico, são insondáveis, são numerosas as maravilhas que o Senhor realiza. Mas às vezes, quantas e quantas vezes a gente recebe tantos milagres, tantas graças na nossa vida, e a gente esquece. Nós somos momentâneos, somos de momentos, somos de momento, sentado não na beira do caminho como Bartimeu, né? Mas numa mesa, a gente fazendo uma retrospectiva e dizendo tantas pessoas importantes passaram na vida da gente, né? E que já se foram, e às vezes a gente nem lembra mais. Eu lembrando da Covid, né? Eu fui um dos primeiros vitimado, né? Eu disse assim: olha, a gente lá na mesa, eu era para ser um dos primeiros a morrer, né? Mas Deus foi tão bondoso comigo e misericordioso, e agora eu estou contando história. Eu disse: se eu tivesse ido como muitos foram, hoje nem lembrava mais de mim, para dizer que nós não somos nada aqui neste mundo. Nem os grandes feitos que a gente faz são lembrados. E ele não carrega com a gente, não. Que não são nem lembrados. Então, a gente tem que ser pessoas agradecidas. Pessoas educadas. A pessoa educada, ela sabe agradecer. Então, vamos aprender a entrar na dinâmica do jovem Bartimeu. Recebeu a cura. Jesus viu naquele homem um homem de fé. Quantas e quantas vezes Jesus disse: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. E às vezes nós somos de momentos, passa, a gente esquece e não temos atitude como aquele homem que seguiu Jesus. Seguir Jesus é viver como Jesus. Olha, Santo Antônio, conheceu Jesus, conheceu a sua palavra, foi uma mudança de vida radical na sua vida, serviu os pobres, serviu os irmãos, uma espiritualidade profunda, um homem que falava muito bem dos grandes feitos do Senhor. Então, meus amados, que a gente aprenda com Santo Antônio, que a gente aprenda com aquele jovem, né, que foi curado daquela cegueira, que era mendigo jogado à beira da estrada, mas quando conheceu Jesus, foi curado, libertado, uma vida nova na graça de Deus. E a maior alegria é conhecer Jesus e servir Jesus, seguir Jesus, assim como fez aquele homem. Que a gente também tenha esse cuidado, né? Tantas coisas recebemos das mãos generosas de Deus, nosso Pai, porque Ele nos ama, e depois a gente esquece, não temos atitude de agradecimento. Que a gente, de fato, vamos seguir Jesus como fez o Bartimeu, como fez também Santo Antônio, que viveu para Deus e também viveu para os irmãos. Agora vamos fazer a ladainha em honra a Santo Antônio.